Fala pessoal, muito boa noite, tudo certo com vocês? Bora para mais um estudo de mercado, né? Hoje foi um dia muito bom, a gente fez a aulinha ao vivo lá na nossa sala, no Discord, e a galera aproveitou bem o dia, né? Pelos nossos operacionais, né? Que eu opero Price Action puro, o William opera Scalping, o método definitivo, são operações mais rápidas, então teve trade para todos os gostos, né? E hoje foi um dia de pullback, né? Mas antes de eu começar a falar do pregão, eu queria só agradecer mais uma vez a presença de vocês, pedir que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para quando tiver novidades estarem recebendo aí. E que a gente posta todo dia aí, em torno das 10 horas o estudo de mercado, né? E tem também lá no meu canal pessoal o desafio da consistência que eu estou fazendo, que é começar uma continha com R$150 no dia 3 e até o dia 31 de dezembro a gente vai ver até quando chega essa conta, seguindo todo um gerenciamento que está bem explicadinho lá. E aqui embaixo na descrição, pessoal, tem todos os nossos sites, o site do Investindo em Bolsa, o nosso grupo do Telegram, que a gente vai trocando sempre mensagem ao vivo, mostrando o que está acontecendo no pregão. E lá você participando, você vai estar sempre ciente de tudo que a gente tem de novidade que está pintando aí. Em breve a gente vai estar divulgando. Certo, pessoal? Agora, chegando de falar e vamos ao gráfico. Ontem, no estudo de mercado, a gente tinha colocado essas regiões aqui, né? A gente tinha essa short, essa linha de rompimento, e aí a gente tinha traçado essa linha aqui, que é a linha que eu falei que seria o ponto onde seria bom esperar o preço chegar para vender, se caso o preço abrisse rompendo essa região aqui, né? O preço ele abriu dentro desse rangezinho, mas logo depois ele rompeu. Aí teve o pessoal na sala que fez as operações de compra, até teve um dos nossos membros lá do canal que pegou essa compra bem no comecinho e foi sair lá nesse topo, fez a meta do dia aí, com folga mesmo contra a tendência, porque pegou o início do dia onde o mercado está começando a fazer o pullback e tinha menos briga, né? Porque depois aqui ele pegou uma região, essa zona aqui, que ele acabou ficando brigado um pouco esse horário aí, que foi a abertura do mercado à vista, e depois a abertura do mercado americano, até que ele resolveu andar. Aí deu alguns trades de compra aqui que o pessoal na sala foi fazendo. Teve gente que pegou scalp, teve gente que pegou essa compra aqui, ó, nesse teste e subiu comprado. Desculpa, pegou essa compra aqui nesse teste e subiu comprado até o topo. Foi um trade bem tranquilo também, porque o preço vocês percebam que ele faz o nosso movimento que a gente está esperando, né? Apesar de ser pullback, ó, ele desce, faz o fundo, rompe o topo anterior, volta e deixa o candle gatilho. Esse trade é um trade bem tranquilo de fazer, que segue o nosso operacional, né? Apesar da LTA não estar traçada desse jeito, nesse horário ela estava assim, ó. Mas é um teste de LTA, né? E ele segurou no fundo e acabou deixando o candle gatilho aqui. Então foi um trade que o pessoal pegou, eu acabei não fazendo. Eu tava hoje de manhã eu comentei na sala ao vivo que eu tava na parte da manhã, toda essa subida aqui, eu passei só fazendo o índice Flix, passei só assistindo, porque eu falei, pessoal, eu só vou vender a hora que chegar na linha rosa. E foi exatamente o que aconteceu. Eu esperei o movimento chegar na linha rosa, que foi esse movimento lindo aqui que ele fez. Fez o topo, rompeu o fundo anterior, voltou para testar na LTB e foi aí que eu entrei vendido aqui, parcial aqui, saída do trade aqui. E aqui ainda nessa volta,
quando ele fez essa volta e tocou LTB de novo, ainda fiz um scalp aqui para subir o preço médio, depois ele voltou aqui, fiz outro scalp aqui, e aí consegui na saída do preço até o alvo. Então foi um dia bem tranquilo, quem teve paciência para esperar o movimento conseguiu fazer ótimos trades, a galera foi muito bem na sala hoje, né? E aí, apesar de ter sido um dia chato, né? Um dia de operar pullback e um dia bem brigado, né? A gente viu aqui um movimento ontem, foi um movimento limpo, e hoje a gente viu como ele subiu brigado, né? Até uma coisa que eu comentei na sala hoje de manhã, o pessoal tava falando, nossa, como é difícil, né? A questão do quando é contra a tendência. E eu até comentei com o pessoal isso aqui, ó, que foi um detalhe. Da abertura da manhã até a hora do almoço, ele demorou 3 horas para subir 1.500 pontos. E depois, aqui, ó, nesse período aqui, em 40 minutos, ele desceu 1/3. Ou seja, é claro, aí depois da tarde cai o volume, né? O movimento fica menor, mas ele caiu 1/3 do movimento de uma vez só. Falando de amanhã, pessoal, tomar cuidado, né? Amanhã sexta-feira, dia de payroll, dia de ficar bem quietinho assistindo, fazer o índice Flix até passar o movimento do payroll para não correr risco. E o que a gente pode esperar para amanhã? A gente está numa zona aqui de fundo, que é um fundo que ele está testando ainda, né? Quando vocês puxam a linha aqui, ó, vejam que ele segurou em cima do fundo, né? Daquele fundo anterior que a gente tinha de ontem. E o que isso caracteriza? Isso aqui, para se confirmar rompimento, isso aqui, ele tem que vir primeiro perder esse fundinho aqui, né? E depois ele perder esse. Então aqui nesse fundo a gente tem a gente vai deixar essa linha que é a linha de continuidade, e na verdade a gente vai, se o movimento perder ela, é que nem eu falei ontem, né? Ontem eu falei, pessoal, se o movimento perder esse fundo aqui, ó, deixa eu corrigir aqui. Se o movimento perdesse aquele fundo marcado ali, era só botar o dedo na venda e descer com o preço que ele ia buscar o próximo fundo. E foi o que o preço fez. E o cenário macro continua de queda, né, pessoal? A gente está numa LTB gigante. A gente atualiza essa linha verde aqui, que essa aqui é a zona que agora ele precisa chegar para a gente pensar numa compra, né? Numa compra não, né? Porque na verdade isso aqui seria ainda um pullback maior até buscar essa LTB maior aqui. Mas a gente tem um cenário amanhã que a gente tem um cenário a princípio de consolidação de fundo. Por quê? Porque a gente está dentro desse range e se o preço abrir aqui dentro, a gente vai ter que esperar para ver o que ele vai fazer. Por quê? Porque quando a gente olha os 60 minutos, a gente vê que ele está querendo montar um pivô de alta, certo? Então ele fez aquele movimento característico do pivô, fez o fundo, voltou, fez um fundo mais alto, a princípio deixou um candle gatilho. Então, se ele abrir aqui para cima, o que a gente tem que esperar? Romper, voltar para subir. Por quê? Porque aqui a gente tem uma LTAzinha. Então a gente faz o quê? Deixou dois fundos, traça LTA e opera pullback. Porque olha só, quando a gente olha por 60 minutos, o que ele tem que fazer aqui? Olha qual que é o movimento do preço, pessoal. Ele veio, aí ele consolidou. Vou resumir aqui, tá? Ele consolidou. Aí ele caiu. O que ele pode fazer agora? Ir subindo. Aí chegar na LTB, desce e sobe. Então, amanhã ainda pode ser um movimento de alta por causa do pullback dos 60 minutos, tá? Não quer dizer que o preço vai subir ou que mudou a tendência. Longe disso. A tendência macro ainda é baixa, né? A gente só está numa zona de pullback. Então, por isso que vocês precisam ter atenção.
E por que eu vou deixar marcada essa linha rosa aqui? Porque a linha daquele é a linha daquele candle, daquele topinho dos 60 minutos. Lembra como que é a nossa regra básica da operação? O mercado está descendo, deixando topos e fundos. A gente deixou fundo, voltou. Se ele não romper, espera ele romper o topo anterior para na volta entrar comprado. Esse é o nosso operacional. Então, enquanto ele não rompe o topo anterior, a gente aguarda, né? Então aqui, não é porque se ele abrir aqui que a gente vai sair comprando. Não, ele tem que vir testar e deixar um fundo maior. Tá? E vai ter essa LTA arriscada aqui, ó. Agora, se ele abrir aqui para baixo e seguir, aí a gente só segue o preço. Mas amanhã, por ser sexta-feira, tem payroll, né? Então a gente tem que realmente aguardar o que o preço vai nos dizer para a gente poder ver o que vai acontecer. Então, pessoal, muita cautela. Eu sempre falo, esperar o movimento, esperar o preço nos dizer o que vai fazer. A gente tem essa região aqui e a gente sabe que a gente pode estar no início de um pullback dos 60 minutos, né? A gente tem uma perna longa de descida aqui, que se você fazer a análise que eu fiz desse movimento de ontem, que foi o que a gente usou como base hoje, opa, errei a FIBA aqui. Se a gente usar o movimento que a gente usou para esse movimento de hoje, que é a retração de 50, e foi o que o preço foi buscar, que ele chegou exatamente na retração de 50, a gente ainda tem essa daqui, que é o movimento maior. Então, pessoal, olha lá onde ela vai os 50%. É exatamente na nossa linha verde. Então, por isso que a gente deixa essa linha verde traçada e vamos aguardar, porque a gente pode estar num processo de pullback. É uma zona de fundo, é um fundo relevante. Então, por isso, muito cuidado. Certo, pessoal? Então, o que eu tinha para falar era isso. Atenção ao mercado, atenção às zonas que ele pode abrir. Venda para buscar os próximos níveis aqui embaixo, que aí a gente tem aqui no 100, 400, tem um alvo, né? Só se ele romper o fundo, caso contrário, esperar ele nos dizer o lado que ele está indo e operar, se for o caso ele abrir aqui dentro, o pullback. É aquela história, segue a LTA, que hora que ele vai dar venda? A hora que ele fizer isso aqui, ó. Ele fizer isso aqui, romper a LTA e volta a descer. Enquanto ele estiver para cima dessa LTA, a gente segue o preço. Feito, pessoal. Muito boa noite. Ficam todos com Deus. Até amanhã e ótimos trades.